Começando mais uma semana e eu decidi que dessa vez eu vou gravar esse vlog e não vai ser apenas um vlog de leitura. Eu vou tentar acrescentar um pouquinho do meu dia a dia ao longo dessa semana. Então vocês vão passar uma semaninha comigo. Não tem muita coisa diferente que acontece na minha rotina, exceto que essa semana tem aniversário do meu noivo, então talvez isso fuja um pouquinho das coisas das quais... Acho que tá tudo bem com meu vizinho, espero. O que eu estava falando é que essa semana tem aniversário do meu noivo, então talvez isso fuja um pouco das coisas das quais eu estou acostumada a fazer ao longo da semana. E eu decidi, nos próximos dias, eu vou ler o box da série Elementos, da Brittany Cherry. Essa é uma série composta por 4 livros, onde a gente vai ter o ar que ele respira, a chama entre nós, o silêncio das águas e a força que nos atrai. Cada livro ele apresenta um personagem diferente, então pode ser lido de forma independente ou em qualquer ordem. Porém, eu confesso que eu gosto de ler tudo certinho na ordem certa. Por isso que eu comecei pelo primeiro livro, que é O Ar que ele respira. Mas que eu já li esse livro em 2020, na capa antiga, e agora a Record relançou todos os livros com capas novas. Eu decidi que já que eu iria gravar esse vlog, já que eu iria falar sobre esses livros ao longo dos próximos dias, decidi que seria perfeito recomeçar a série pelo primeiro livro, mesmo que eu já tenha lido e não tenha tido tanto tempo, porque são aproximadamente 3 anos. Mas eu confesso que eu não lembro 100% da história, eu lembro de algumas coisas, de alguns pontos que me marcaram, mas eu não lembro totalmente da história. Então já comecei meu dia lendo, né, como vocês podem ter percebido. Eu li o prólogo e mais 2 capítulos, então foram 28 páginas, assim, bem pouquinho. E aqui a gente conhece a história da Elizabeth, uma personagem que perdeu seu marido, mas ela tem uma filhinha, então ela precisa se reconstruir, precisa buscar maneiras de recomeçar a sua vida e buscar forças para mostrar para essa menininha o mundo e criar essa menininha da melhor maneira possível. Então é quando ela decide voltar para o seu antigo lar e reviver as lembranças que ela teve de um casamento feliz. Só que nisso, o seu caminho é cruzado com o Tristan, que é um personagem cheio de marra, assim, sabe? Aquele personagem bem bad boy, revoltado também com a vida, porque ele está passando por um momento delicado também. Eles se conhecem de uma maneira muito inusitada. Ela acaba chegando nessa cidade na qual ela vai morar agora e simplesmente atropela o cachorro dele. E aí, né, já dá pra imaginar, o cara já está passando por momentos difíceis, já está sofrendo com diversas coisas e ainda tem esse problema surgindo na vida dele. E aí também a Elizabeth acaba ficando muito mal com a situação, socorre o cachorro, tudo mais. E é quando a história vai desenrolar. Isso que eu tô contando pra vocês 28 páginas que eu li do livro. Tem muita coisa que vai acontecer. E é uma coisa que eu gosto muito na escrita da Brittany, porque ela sabe mesclar um drama, sabe mesclar um romance, e ela desenvolve muito bem os personagens. Ela apresenta as 2 pessoas diferentes com traumas, que não são tão diferentes, acabam sendo até meio parecidos, e desenvolve um cenário muito perfeito. Eu amo a escrita dessa mulher. Mas, por enquanto, é isso. Eu li apenas essas 28 páginas. Me recordo mais ou menos de algumas coisas, como eu falei, que vai acontecer ao longo do livro. Mas, ainda assim, tô bem esperançosa que eu vou amar esse livro da mesma forma. E é bom fazer uma releitura. Agora eu vou ficando por aqui. Vou aproveitar que é segunda-feira, começo da semana, eu vou organizar tudinho que eu preciso fazer, porque eu gosto de começar a semana anotando no meu planner tudo mesmo, pra que eu não esqueça absolutamente nada. E vou desenvolver, porque ainda eu preciso gravar um roteiro de um job que vai sair lá no Instagram, então se você não me segue, eu vou deixar o arroba aqui. É isso. Depois eu vou ler mais e aí eu vou compartilhando mais sobre essa leitura e sobre os outros livros também, tudo sem spoiler, ao longo desse vlog. Na parte da manhã eu sou muito produtiva, então eu acabei adiantando algumas coisinhas, né? Como vocês viram, eu organizei as coisas que eu pretendo fazer essa semana. Fiz algumas coisinhas também. Aí parei pra fazer almoço, lavar louça, enfim, deixar tudo organizadinho. E finalmente agora eu posso ler O Ar que ele respira. Antes de fazer o almoço, eu acabei lendo algumas páginas, parei na 55. Então foi da página 28 a 55, foi uma coisa bem rapidinha. E eu comecei a
lembrar de algumas coisas que vão acontecer ao longo dessa trama. Eu falei, esse livro é uma releitura pra mim, então, como eu não lembrava totalmente, eu precisava reler pra me conectar novamente com essa história e me conectar com as próximas que eu não conheço absolutamente nada. E não tem nem o que falar, né? Eu estou gostando, a escrita da Brittany, ela é ótima, maravilhosa, ela escreve drama com romance, assim, de uma forma única. Mesmo tendo recordado um pouquinho da história, ainda vou continuar lendo porque não me recordo 100%. Agora eu vou seguir aqui com a minha leitura e quando eu chegar na metade, mais ou menos, eu venho aqui compartilhar um pouquinho mais sobre a trama com vocês. E adivinha só, cheguei na metade de O Ar que Ele Respira. É quase impossível não devorar os livros da Brittany, porque ela escreve de um jeito único, de um jeito que ela consegue cativar o leitor em cada página, em cada capítulo, e a gente devora a leitura sem nem perceber que já chegou na metade, sabe? E é como eu falei no começo desse vlog, aqui a gente conhece dois personagens que estão passando por traumas em suas vidas e o caminho deles acabam se cruzando de alguma forma. E aí, quando eles começam a realmente se envolverem, eles se envolvem pra tentar lembrar das pessoas que eles perderam. Então, nesse momento, eu já achei que ia dar ruim. Já achei que não daria nada certo, porque afinal não faz sentido, sabe? Você ficar com uma pessoa pra tentar lembrar de uma pessoa que você não tem mais em sua vida. E eles acabam virando amigos. Eles têm essa conexão, a gente percebe que existe um clima ali entre eles, mas eles ficam nessa friend zone por um tempo e tudo mais. Então, é praticamente isso até a metade do livro. E o que eu gosto muito que a Brittany faz é colocar referências. Aqui ela já usou algumas referências, né, de alguns filmes como Frozen e até mesmo do Incrível Hulk. E o do Incrível Hulk é a parte mais engraçada, porque se você já leu, vai entender o que eu tô falando, mas se você ainda não leu, você precisa entender, porque é bem engraçado e, digamos, até um pouco hot. E é isso, sabe? A Brittany, ela escreve romance, ela escreve drama e ainda coloca cenas calientes ao longo de seus livros. Então, O Ar que Ele Respira tem exatamente tudo isso aí que eu falei. Tem sido uma boa releitura, devo confessar, então tô aqui totalmente viciada no livro, quero já finalizar, então vou seguir sim aqui com a minha leitura, preparar um cafezinho já pra dar aquele ânimo e continuar. E é isso, conto minha opinião final daqui a pouquinho. Totalmente viciante. Essa foi uma leitura que eu não esperava amar tanto quanto eu amei da primeira vez, porém me conquistou da mesma forma. O final tem um plot que eu realmente não lembrava. E é um plot que faz, assim, total sentido pra trama e realmente revela algumas características de um personagem secundário e eu realmente não lembrava desse personagem, não lembrava desses acontecimentos. Então, quando eu li, dessa vez eu fiquei pensando, como eu esqueci desse plot? Então, assim, é engraçado a forma como os livros nos tocam em diversos momentos da vida, nos surpreende, nos marca, mas a gente acaba esquecendo alguns detalhes da trama, né? Porque muitas vezes, você gostou de tal livro? Gostei, mas às vezes eu não lembro de tudo. Então, assim, acho que é uma coisa super comum. E o que eu mais gostei de O Ar que Ele Respira é a forma que a Brittany trabalha o amor. Que a gente não precisa estar de luto e não sentir o amor. E não tem um prazo certo pra gente ficar de luto, ficar sofrendo e nem nada. A gente precisa seguir o nosso coração, a gente precisa deixar esse sentimento ser livre e ouvir o coração em diversos momentos. Então, acho que essa é a maior lição desse livro. Minha única ressalva é a questão do personagem principal, que é o Tristan, que no começo ele acaba sendo aquele personagem bem bad boy, bem arrogante, assim, que não sabe lidar com a questão do luto, então ele acaba sendo bem arrogante, até considerado um cara mau ali onde eles moram. Mas ao longo dos capítulos, a Brittany trabalhou muito bem o desenrolar dele, principalmente nas questões do coração. Então, assim, essa parte dele ser arrogante não justifica, né? A dor, o luto não justifica essa arrogância dele. Então, isso acabou me incomodando, sim, de novo no começo da leitura. Mas ao longo dos capítulos eu sabia que iria me apaixonar por ele e sem sombra de dúvidas. E foi exatamente o que aconteceu. Gostei muito de fazer essa releitura do Ar que Ele Respira. E agora estou muito ansiosa para ler os próximos livros dessa série e
amanhã, terça-feira, eu vou começar a leitura da Chama Entre Nós, então é isso. Por hoje é só. De manhã eu trabalhei o que eu tinha que trabalhar, na parte da tarde foquei nessa leitura e é isso. Agora eu vou aproveitar para descansar e amanhã eu volto com mais vloguinho pra vocês. Beijos! Amanhã acabou passando super corrida por aqui, aproveitei para adiantar alguns conteúdos e até mesmo escrever, porque sim, eu estou escrevendo um livro novo. Eu já tenho 3 contos lançados e uma novela, e esses livros estão aqui na descrição desse vídeo. E agora eu estou determinada a escrever um livro que eu espero que dê umas 200 páginas. Estou caminhando, tenho tentado escrever um capítulo por dia, enfim, é uma jornada diferente, uma jornada de formiguinha que vai acontecendo aos poucos. Mas uma coisa que eu tenho tentado colocar na minha rotina é pelo menos ler antes de começar o dia, porque isso tem me feito muito bem. E foi exatamente o que eu fiz começando o segundo livro da série Elementos, que é A Chama Dentro de Nós. E eu li o prólogo e o capítulo 1, que foram 26 páginas. E aqui a gente conhece 2 personagens, que é a Alyssa e o Logan. E eles acabaram se conhecendo no supermercado onde ela trabalha. E ele estava lá para comprar algumas coisas para sua casa e sua família. E sem querer, ela acabou ouvindo essa conversa dele com a mãe no telefone e ela descobriu que ele precisava de ajuda, precisava de um ombro amigo. Foi exatamente o que aconteceu e eles se tornaram melhores amigos. Só que Logan não é aquele cara de relacionamento e tudo mais, ele tem vários relacionamentos e em 2 anos ele teve diversos que assim, não dá nem pra contar. Mas ele sempre tem a Alyssa, sua melhor amiga, do seu lado. Foi exatamente isso que aconteceu nessas 26 páginas. Estou bem curiosa para conhecer. Diferente do outro, que foi uma releitura, esse e os próximos eu nunca li, vai ser meu primeiro contato com esses livros. Eu estou bem empolgada para conhecer mais sobre Logan, conhecer mais sobre a Alyssa. E o que realmente me conquista na escrita da Brittany é que ela intercala esses pontos de vista. Então, isso é maravilhoso, deixa a leitura ainda mais envolvente, mais cativante. E enquanto meu almoço está finalizando, eu vou tentar ler um pouquinho, adiantar a leitura. Mais tarde eu vou aproveitar para comprar o presente de aniversário do meu noivo, que é amanhã, e eu ainda não comprei. E é isso. E ao longo do vlog eu vou compartilhando com vocês essa experiência, porque eu acredito que esse vai ser um livro que vai me tocar de uma maneira bem diferente que o primeiro tocou. Quer um presente de aniversário? Quer um presente de aniversário, filha? É um presente? É! Já estou em casa. O melhor de tudo é que o shopping fica 10 minutos andando daqui, então, tipo assim, é uma coisa muito rápida. E agora eu vou organizar o presente do meu noivo. Enfim, eu comprei uma sacolinha, eu vou colocar tudo aqui dentro. E ela é uma sacolinha mais resistente, então acho que vai ficar tudo certinho. Infelizmente vai ficar faltando uma coisa que eu queria muito dar junto, né? Mas é a vida. Então agora eu vou montar aqui e é isso. Aproveitei que eu cheguei e já tinha encomenda me esperando. E é a minha primeira caixinha em parceria com a Editora Arqueiro deste ano de 2023. Já abri e gravei unboxing lá pro Instagram. Mas eu vou mostrar aqui os livros que eu pedi. E de fundo, minha cachorrinha, brincando com o brinquedo novo. E os livros que eu selecionei da editora foram A Voz do Coração, que parece ser aquele romance com drama e coisas que eu amo. Solicitei também A Praia Infinita, que é mais um livro do selo Romance de Hoje, que eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse selo. Já tem outros lançados e eu ainda pretendo falar mais sobre eles. Por fim, o último livro do Clube do Livro dos Homens, que é absolutamente romântico. Eu estou mega curiosa para ler essa história, para saber como tudo isso vai acabar. Além disso, eles mandaram alguns marcadores, amostra grátis, uma caneta, um lápis, um suportezinho de celular e uma mini borrachinha. E é isso, esse foi meu primeiro pacotinho em parceria com a Editora Arqueiro. Agora eu vou organizar essa bagunça, terminar de organizar tudo e vou sentar para ler, porque hoje foi um dia muito corrido, não consegui ler muito, como vocês devem ter percebido.
mas pretendo avançar bastante nessa leitura porque eu estou curiosa para saber como vai acabar isso tudo. Começando mais um dia, e hoje é quarta-feira, é o dia que meu noivo faz aniversário, e a gente tem muito costume de fazer café um para o outro, principalmente no dia do aniversário, e foi exatamente o que eu fiz. Montei tudo bonitinho, dei presente pra ele e tudo mais. Agora eu vou falar sobre A Chama Dentro de Nós, que, sério, ontem eu praticamente devorei o livro, eu não tinha lido quase nada de manhã, acabei saindo, fazendo outras coisas e não consegui ler. Porém, quando eu voltei e decidi que eu ia tirar um tempinho pra mim, foi onde eu avancei super na leitura, chegando na página 215, então faltam 130 páginas pra acabar e, gente, acontece tanta coisa nesse livro que é até difícil de absorver. Aqui a gente tem uma história onde dois personagens têm problemas com os pais, ambos se sentem rejeitados e não amados pelos pais, e eles acabam se conectando por esse ponto. Mas, exceto isso, eles são completamente diferentes. Só que com essa única conexão em comum, eles vão desenvolvendo uma grande amizade, desenvolvendo aquela amizade de melhores amigos, entende? E aí, a história desenrola. Só que a gente chega num ponto onde a gente tem uma coisa que eu amo em livros, que são melhores amigos para amantes. E é exatamente o que acontece. Só que isso não basta. Para Brittany, isso nunca é o suficiente. Porque acontece uma coisa que muda completamente a trajetória desses personagens, fazendo com que eles sigam por caminhos diferentes e 5 anos depois eles vão se reencontrar. Nesse reencontro, como se fosse algo simples, nossa, 5 anos sem ver meu melhor amigo, será que as coisas mudaram? Será que não mudaram? Será que ele ou ela ainda é a mesma pessoa? A Brittany vai lá e coloca uma outra coisa que eu não esperava e que pode trazer um apertinho no coração em um momento. Na verdade, ele já trouxe um apertinho no coração, mas acredito que isso vai se intensificar ao longo dos próximos capítulos. Então, assim, diferente do primeiro, que é o Ar que Ele Respira, a Brittany, ela trabalhou diversas questões de traumas e tudo mais, com bastante cenas hot. Já nesse, existe uma pequena cena hot, mas nada assim muito explícito, e depois, ao longo dos capítulos, ela trabalhou bastante na questão realmente da amizade e do drama. Ela trabalhou muito bem a questão do drama aqui, com muitos assuntos abordados que, sério, não dá pra parar de ler, porque a primeira parte do livro a gente tem tudo isso que eu falei, né, de melhores amigos, se apaixonando, se separando, e na segunda parte vem toda essa bomba de 5 anos depois e mais um monte de acontecimento. E eu fico pensando, se ela fez tudo isso em 215 páginas, o que ela vai fazer até o final? Enfim, eu vou descobrir, e a minha meta hoje é finalizar esse livro para começar o terceiro dessa série, e já me disseram que é o melhor, mas veremos. Mas tô gostando bastante desse aqui, tô bem envolvida com o Logan, bem envolvida com a Alyssa, e quero descobrir mais sobre esse livro, então bora ler um pouquinho. Antes de começar o almoço, eu vim falar que eu finalizei a leitura de A Chama Dentro de Nós. E foi uma leitura muito boa. Eu fiquei realmente envolvida com a trama, envolvida com os personagens. Amei a forma como a Brittany trabalhou diversas questões ao longo da leitura. Ela apresenta muitas questões importantes, como assuntos como droga, aborto, recuperação, términos, enfim. São assuntos bem delicados, então fica um alerta aí de gatilho. Mas, ao mesmo tempo, ela soube como explorar perfeitamente bem todas essas questões. Minha única observação é que em alguns momentos eu achei que a leitura acabou ficando um pouco repetitiva em certos pontos. Algumas coisas poderiam ter sido simplesmente ignoradas ou não repetidas. Mas, exceto isso, foi uma leitura muito boa. É aquela leitura que é realmente uma montanha-russa de emoções. Em certo momento você está no alto, vivendo coisas incríveis, momentos ótimos. Do nada você despenca assim de uma maneira inesperada e coisas acontecem na vida. Depois você ressurge, começa tudo de novo. E é exatamente isso que
esse livro proporciona ao longo das 345 páginas. Mas é isso, gostei bastante do livro e já estou mega ansiosa para começar o terceiro dessa série, que promete muito também. Aí agora eu vou fazer meu almoço aqui, adiantar algumas outras coisas que eu preciso fazer de conteúdo e tudo mais, e mais tarde eu começo a leitura para compartilhar nesse vlog. Sorri, aniversariante. O que você achou do seu almocinho? Não comi ainda. Tá maravilhoso. Muito obrigada, viu? Gente, deixa eu confessar uma coisa pra vocês, que eu falei que eu ia fazer alguns conteúdos e tudo mais, e eu realmente precisava fazer isso, principalmente gravar aqui, né, pro canal, mas não vai rolar hoje. Tipo, tá tudo bem, sabe? Eu decidi fazer minhas unhas, cuidar um pouquinho de mim. E que assim, faz pra vocês que quando eu saio um pouco da minha rotina, do qual eu estou acostumada, que é produzir e fazer tudo que eu preciso no período da manhã, chega no período da tarde eu me sinto completamente perdida. É como se o dia não tivesse rendido, ou como se eu tivesse perdido o dia, porque eu tenho muito costume de fazer tudo que eu preciso na parte da manhã e às vezes pós-almoço até umas 3 da tarde. Então, quando isso foge desse contexto, me perco. Preciso melhorar isso, mas é uma coisa que eu estou trabalhando aos poucos, desde quando eu comecei a trabalhar em casa, trabalhar com meu conteúdo, trabalhar com a minha lojinha. Pra quem não conhece, tem uma lojinha na Shopee que vende papelaria, livros, tem até o Instagram dela, então eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Desde quando eu comecei a focar nisso mesmo, foi onde eu estou tentando reajustar a minha rotina, reajustar tudo, então é um passo de cada vez também, né? De qualquer forma, minhas unhas estão feitas já pra essa semana. E eu já separei O Silêncio das Águas, que é o terceiro livro da série Elementos, e eu estou muito empolgada pra ler essa obra. Pelo que eu vi, ele é um livro com 348 páginas, praticamente o mesmo tanto que tem no livro anterior. E eu estou realmente já me preparando para começar essa leitura. Uma amiga minha disse que chorou com esse livro, que é um dos livros mais tristes dessa série. E eu fico imaginando o que vem por aí, porque o primeiro livro já teve aquela carga emocional, o segundo teve um pouco mais, imagina esse terceiro. Então agora eu vou ler um pouquinho, ler aqui o primeiro e segundo capítulo mais ou menos, e eu já volto aqui para contar para vocês qual que é a trama desse livro. Eu comecei a leitura do Silêncio das Águas e logo no começo desse livro, diferente dos outros da autora dessa série, ela começa com uma nota dela falando algumas coisas, principalmente uma semelhança que a personagem principal tem com a vida dela. Então assim, a gente já começa o livro realmente emocionada. E aí eu li o prólogo e o capítulo 1 e 2. No total, foram 33 páginas. E aqui nessa história a gente conhece a história da Maggie, que é uma personagem de 6 anos, que tem medo do escuro, está passando por uns momentos difíceis. E ela e o pai se mudam para uma outra casa. E ela conhece o vizinho, esse menino que vai ser o seu irmão, e é o Brooks. E ela se apaixona por ele porque ele faz um gesto muito fofo com a idade, né, por 6 anos, que é de dar um abajur para ela. Depois disso, ela fica totalmente apaixonada por ele e aos 10 anos ela começa a falar que vai se casar com ele. Então ela tem muito isso com ela. E eu estou nessa parte exatamente onde tem todo esse amor infantil, todo esse sentimento nessa primeira parte. Pelo que eu vi, se eu não me engano, vai até a página 70. É uma primeira parte bem curtinha, assim, com essa idade. Então vamos ver aqui como vai desenrolar. E eu acredito muito que na parte 2 em diante já vai ser eles mais velhos e tudo mais. Então vamos ver. Mas até agora já me fisgou, principalmente por ter criança. Então é impossível não ficar com o coração quentinho quando o livro já começa assim. Bom, já fiz almoço, já lavei louça, já deixei tudo organizado e são quase 2 da tarde. Também tem algumas coisinhas pra fazer ainda que eu pretendo fazer daqui a pouquinho, mas antes eu decidi falar aqui com vocês porque cheguei na página 150 de O Silêncio das Águas e eu tenho muita coisa pra falar. É até difícil falar e não dar spoiler porque
São muitos acontecimentos, sabe? Ontem, até a parte que eu tinha parado, na primeira parte, eu tava vendo aquela menininha de 6 anos se reconectando com si mesma, se conhecendo naquele novo lugar, afinal ela era sua nova família. E aí, na fase de 10 anos que ela tava apaixonada pelo Brooks, todo aquele amor infantil. Só que aí, nessa primeira parte, aconteceu uma coisa que mudou completamente a vida da Maggie. Isso fez com que ela não usasse a sua voz por muitos anos. Comecei a segunda parte e aí a gente já viu uma personagem mais velha, uma personagem com 18 anos e que ainda não consegue falar, não consegue expor o que aconteceu há 8 anos. Tem tanta coisa acontecendo na vida dessa personagem que fica até difícil de falar, até difícil de expor esses sentimentos, porque é algo assim muito delicado. Nesse terceiro livro da série, comparado com os outros dois da Brittany, esse aqui está realmente bem diferente, porque afinal a gente está conhecendo o personagem em sua fase de infância, até agora na sua adolescência, e acontecimentos que mudaram muito a vida dela. E isso eu digo não porque os outros personagens dos outros livros não tiveram suas vidas afetadas, porque sim, tiveram. Mas aqui ela teve a infância afetada, é uma parte muito delicada e muito, muito difícil mesmo. Então assim, o Silêncio das Águas tá me conquistando de uma forma única, assim, tá me causando um aperto enorme no coração. Mas, por outro lado, eu estou com o coração quentinho em ver como o Brooks é aquele cara super fofo com ela. Por enquanto, até nesse momento, ele tem sido super carinhoso com ela, super atencioso, está sempre presente, sempre tentando proteger a Meg de tudo, de todos ao seu redor. E ele também não sabe o que aconteceu com ela realmente não fala isso com ninguém. Eu também não posso falar nesse vlog, mas assim, tem sido um livro bem impactante. Desses 4 da série, esse terceiro tem me impactado mais do que os outros anteriores. Vamos ver como tudo acaba e como será o próximo. Mas posso dizer que tô amando esse livro. Agora eu vou ler mais um pouquinho, né? Vou começar agora o capítulo 16 e pretendo ler mais um pouquinho antes de fazer algumas outras coisas, que ainda nesse vlog eu vou mostrar uma feira do livro que eu vou hoje. E é isso, gente. Vou ler aqui e vou atualizando vocês. Bom, como viram, já comecei o dia cadastrando, fazendo fotos e cadastrando produtos na minha lojinha. Pra quem não conhece, o link está aqui na descrição. E ontem, né, eu acabei indo na Feira do Livro, que é a Feira do Livro da Unesp, que fica na Barra Funda, aqui em São Paulo. Esse vídeo vai sair bem depois que ela já vai ter acabado, mas o mínimo de desconto dessa feira é de 50% sobre o preço da capa. E eu aproveitei para comprar alguns livrinhos que estavam na minha wishlist. Acabei não filmando muito porque é um espaço pequeno e que acaba ficando cheio, acaba ficando quente e eu me sinto agoniada em lugares assim. Então, apesar de estar amando o ambiente de livros e tudo mais, o ambiente quente realmente acaba me incomodando um pouco. Por isso que eu acabei não filmando muito. Porém, vou mostrar o que eu comprei lá. Comprei esse kit da Colleen Hoover, que é o kit Hopeless, que vem 3 livrinhos, o livro 1 e o livro 2, e um livro que tem 2 contos, que é Em Busca da Cinderela e Em Busca da Perfeição. Na verdade é o contrário, né? O segundo livro que eu comprei é um livro super hypado, que eu já vi muita gente falando muito bem desse livro. Uma amiga minha, inclusive, leu e amou. E eu estou falando de As Coisas que Nunca Superamos. Esse é um calhamaço para um romance e eu estou realmente empolgada para conhecer essa obra. Por fim, eu comprei mais 2 livros da editora Faro. São livros lançados este ano e assim, gente, 50%, então é metade do valor, compensou bastante. Um deles foi Nada Fica no Passado, que desde quando eu vi o lançamento, essa capa já me instigou bastante. Pelo que eu vi, ele mistura um pouco de suspense com romance e tudo mais, né? Vamos ver se é isso mesmo, mas estou bem curiosa para ler. E o outro é um que eu já estava querendo muito, que é um lançamento de uma autora que eu estou amando conhecer, que é Armadilhas do Amor, da Christina Lauren. E eu estou realmente empolgada para ler esse livro, porque foi lançado no dia 3 de abril, hoje é dia 14, então assim, já estava na feira, já estava com 50 off, então assim,
sem comentários. E essas foram as minhas comprinhas na feira da Unesp. Agora vamos falar sobre o livro que eu finalizei, que é O Silêncio das Águas. Finalmente finalizei esse livro e, gente, que livro incrível! A Brittany, ela soube como trabalhar perfeitamente diversas questões e principalmente na questão onde nossa voz precisa ser ouvida. Que a nossa voz pode ser ouvida, não a gente falando, sabe? Mas de outras formas. Então a forma que ela trabalhou isso com toda a sua delicadeza foi realmente incrível. Eu amei o desenrolar da trama, amei como o Brooke era um cara maravilhoso com a Maggie. E teve uma questão que aconteceu na vida dele que acabou mudando tudo. E a Maggie teve força pra conseguir ajudá-lo nessa jornada. Tem algumas ressalvas desse livro, principalmente quase no finalzinho, que é algo que acontece que não fez muito sentido. Mas tudo bem, acabei relevando isso, né? E a forma como a Brittany trabalhou aqui, tudo aos detalhes, tudo devagarzinho, é algo que eu gosto. Mas no final achei que ela acabou correndo bastante com os acontecimentos. Depois que algo específico acontece, parece que tudo vai desenrolando muito rápido, sabe? Então só fiquei um pouco chateada com esse ponto. Mas de qualquer forma, desses 3 livros que eu li dessa série, esse ainda é um dos meus queridinhos, porque ela trabalhou em questões muito importantes, questões bem diferentes, das quais eu estou habituada a ler em seus livros. Então gostei muito dessa obra. Agora eu vou adiantar mais algumas coisinhas que eu preciso fazer e mais tarde eu vou começar o último livro dessa série. Já estou triste porque vou dizer adeus, mas tá valendo a pena conhecer essas obras da Brittany e compartilhar minha experiência ao longo desse vlog. Então é isso. Gente, eu abri meu kit da Colleen Hoover porque eu sempre tiro do plastiquinho pra colocar no estante, porque eu não gosto de deixar no plastiquinho. E eu acabei descobrindo uma coisa. Marcadores. Veio com marcadores, tava na Amazon com eles, né? Então tava um pouquinho mais caro. Mas eu não sabia que esse tinha. Amei! Comecei a leitura de A Força que Nos Atrai e li o prólogo até o capítulo 3 e é onde eu realmente entendi um pouquinho do que vai acontecer nessa história. A gente no prólogo conhece a Lucy, uma personagem que está passando por uma situação delicada com algumas pessoas que ela ama. Por outro lado, a gente vai conhecer o Graham, que é um personagem que também está passando por um momento delicado. Ele é escritor, assim como seu pai, que acabou de falecer. Então ele está passando por esse momento delicado. E a Lucy e o Graham, eles não se conhecem de forma alguma. Mas aí no enterro eles acabam se cruzando e é quando a história começa a desenrolar, porque um segredo é revelado exatamente ali. E é praticamente essa a premissa de A Força que Nos Atrai. Fiquei curiosa para saber como isso vai acabar. Pelo que eu vi de todos os livros dessa série, esse é o mais curtinho, tem 290 páginas, então assim, pretendo adiantar bastante a leitura nessa sexta-feira e quem sabe finalizar amanhã no sábado. Mas ao que parece, a Brittany vai partir meu coração em algum momento e tudo mais. E uma coisa que eu gostei bastante é que aqui tem uma frase que eu sempre vi muitas vezes na internet falando sobre Maktub, eu acho que é assim que pronuncia, que ela fala que a palavra significa está escrito. É como se tudo na vida acontecia por uma razão, exatamente como tinha que ser. Então, essa é uma frase que eu já tinha visto, como eu falei, então eu não sabia exatamente o que significava e agora faz total sentido nesse livro. E eu tenho a impressão de que ela fará ainda mais sentido ao longo dos capítulos. Mas enfim, agora eu vou continuar aqui a leitura a partir do capítulo 4 e quero entender mais sobre esses personagens e ver como essa história vai acabar. E eu não sei se eu estou realmente preparada para dizer adeus para essa série, porque eu me apeguei muito aos personagens, me apeguei muito a todas as tramas que eu li. Mas infelizmente, tá chegando a hora de dizer adeus, tá chegando a hora de finalizar mais uma série, mais um livro da Brittany. E eu finalizei a leitura de A Força que Nos Atrai.
E dos 4 livros dessa série, esse foi o que eu achei menos impactante. E aqui a Brittany acabou mostrando 2 personagens que são completamente opostos. Que no caso, a Lucy é aquela personagem viva, sabe? Aquela personagem cheia de empolgação e muito positiva com as coisas da vida. Já o Graham é aquele personagem que é mais cético, sabe? Ele não é todo empolgado aí com as coisas que acontecem na vida. Ele gosta de ser mais centrado e de ser mais realista com ele mesmo. Então, são 2 personagens completamente diferentes que acabaram se conhecendo no velório do pai dele, e aí eles criam uma conexão. Só que acontece uma coisa que muda muito a vida de ambos. Por quê? A Lucy, ela começa a ajudar o Graham, principalmente na criação da filha dele, já que a esposa simplesmente foi embora. Que é um absurdo, porque isso foi um auge, assim, pra mim, que não fez sentido. Só que depois disso, muitas coisas acontecem, muitos segredos são revelados. E é claro, a Brittany traz uma avalanche de emoções, uma avalanche de acontecimentos que a gente fica se perguntando em que momento isso aconteceu e que eu deixei passar, sabe? Porque é muita coisa que acontece nesse livro. E apesar de tudo isso que eu falei, eu não senti aquela carga emocional, sabe? Eu não sei se pelo Graham ser um personagem mais centrado, eu não senti muitas emoções com ele e acabei não me conectando tanto com esses personagens. Mas de qualquer forma, A Força que Nos Atrai é uma leitura muito boa também. É Brittany, né? Ela escreve muito bem, ela escreve romances incríveis. Eu gostei do livro, gostei do enredo, mas da série, dos 4, esse ainda não é um dos meus preferidos. Achei que faltou um pouquinho mais de emoção. E é isso, eu finalizei a série Elementos em uma semana, o que me deixou muito empolgada, porque eu realmente não esperava. Eu tinha colocado isso como meta, sim, mas não esperava que eu fosse conseguir ler os 4 livros. Mas esse é o poder da Brittany. Ela tem o poder de nos viciar em suas obras, ela consegue escrever romances com drama e trazer muitos acontecimentos ao longo de cada capítulo, então isso é uma coisa que eu gosto muito na escrita da autora. E a série Elementos foi uma série que acabou me surpreendendo positivamente. Como eu falei ao longo desse vlog, O Ar que Ele Respira foi um livro que eu fiz uma releitura e acabei gostando. O segundo livro, que é A Chama Dentro de Nós, foi uma leitura que me causou bastante impacto, assim, eu gostei muito dela. O Silêncio das Águas foi o meu xodózinho dessa série, eu não posso negar. Eu acho que pela Brittany ter apresentado uma personagem desde pequenininha que foi crescendo e a gente viu esse amadurecimento ao longo dos capítulos, acho que isso me fisgou bastante. Esse último, A Força que Nos Atrai, foi o que eu menos gostei, mas ainda assim foi uma leitura que valeu a pena. Então, no contexto geral, a série Elementos, ela é muito boa, é uma série com personagens que estão passando por momentos delicados, personagens que tiveram algum trauma em algum momento da vida, seja na infância ou não, personagens que estão aprendendo a lidar com essas circunstâncias, mas que acabam conhecendo outras pessoas que vão ajudar nessa jornada. Então são 2 personagens machucados, mas que ao mesmo tempo acabam encontrando a força, acabam encontrando o que precisa um no outro, e aí vira toda essa coisa maravilhosa que a Brittany escreve. Mas é isso, leitores, acho que esse é meu primeiro vlog longo desse canal, onde eu tentei mesclar um pouquinho da rotina com a leitura. E como eu falei, é muito novo tudo isso pra mim, então se não ficou do jeito que eu esperava, ou se vocês queriam, peço desculpas, mas estou tentando fazer essa mescla. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, espero que tenham gostado de ouvir a minha opinião sobre essas obras. E lembrando que todos os livros que eu citei ao longo desse vídeo estão com o link aqui na descrição. É isso, gente, nos vemos no próximo vídeo. Beijos!